E é uma planta extremamente rara em coleções. E tem uma história interessante, que ele estava perdido, ele não admite que estava perdido. Ele não admite que nunca estava perdido, mas eu achei essa planta enquanto eu estava perdido, né? E eu vou... Salve, seres biófilos! Esse episódio é um episódio muito especial, tá? Porque ele fala de uma única planta, tá? Às vezes eu vou fazer isso, alguns episódios pra vocês bem específicos, especialmente dessas plantas que tem uma história legal. Eu já fiz alguns pra vocês, do Philodendron joep, da Monstera Burdomax Flames, que eles ficam como um mini documentário, tá? E esse aqui é um desses que eu queria deixar registrado, porque é uma planta muito legal, que ela é uma planta que foi em homenagem a outra pessoa muito legal e uma pessoa muito importante no mundo das plantas. Eu não vou dar muitos spoilers, tá? Vocês assistam. Mas, primeiramente, quem tá aqui, quem vai falar com a gente é o Eduardo Gonçalves, um amigão, tá? A gente gravou alguns episódios juntos, eu vou soltando aos poucos com vocês. E esse é um deles, tá? Então eu espero que vocês gostem e essa história é muito legal mesmo. Fala, galera, estamos aqui novamente. Grande Eduardo, cara aqui, ó. Vários vídeos vamos fazer porque... muita informação, né? O Eduardo sabe muito e ele sabe muito dessa plantinha aqui que duvido que vocês já viram essa coisinha aqui, cara. Essa é uma planta realmente muito difícil. E tem uma história muito interessante. Eu tive muito tempo com Marás X. Né? Não sabia, não achei informação nenhuma. Cara, já tinha até visto a inflorescência, mas não achava informação. E um dia eu tava o Eduardo com o Lourenço aqui na loja, né? Na loja. Vieram visitando. A gente casualíssima, né? Casualíssima, discutindo sobre uma planta. Eu falei, tem uma planta lá, assim, assado. Eu te conheci, inclusive. Eu exatamente. Eu falei, tem uma planta assim, assado, não sei o que é, tem um tempão. Aí o Eduardo falou, é tal. O que é, Eduardo? Fala pra gente o que é isso. Pois, isso aqui é uma Lorenzia umbrosa. É um gênero e espécie, né, que eu descrevi há 10 anos mais ou menos, em homenagem ao Harry Lorenzi, claro, né? Que se você pode não conhecer essa planta, mas se você não conhecer o Harry Lorenzi, você tem um problema sério. Então, foi uma história fantástica. A gente saiu para coletar no Amapá, a gente estava na Serra do Navio, e enquanto o Lourenço estava mexendo no livro de palmeiras, enquanto ele estava fotografando as palmeiras na base dessa serra, eu resolvi andar. E tecnicamente eu me perdi. Na verdade eu não perdi. O Lourenço falou que se perdeu. O Lourenço disse que eu me perdi, mas... O que é um achado aqui, ó, que eles descobriram, que eu não sabia o nome disso aqui, ó? A criatura e o criador? A criatura e o criador e o objeto do assunto. Isso aqui é uma Lorenzia umbrosa. Ele tem o material da Guiana Francesa, o material original da Serra do Navio no Amapá. Esse aqui é o Lorenzo, o homenageado pela Lorenzia umbrosa. E eu descrevi essa planta em 2012, 2013, mais ou menos assim que eu saí do Iotim. E é uma planta extremamente rara em coleções. E tem uma história interessante, que ele estava perdido, ele não admite que estava perdido. Ele não admite que nunca estava perdido, mas eu achei essa planta enquanto eu estava perdido, né? E eu voltei, perdido, eu fui encontrado, na verdade eu encontrei o cara que foi me encontrar, e ainda cheguei com essa plantinha que acabou homenageando um gênero novo, o chefe da nossa expedição. É um gênero bom, gente. É um gênero novo que já foi feito com filogenesia de molecular. Eu já sabia, quando eu coletei, eu sabia que era um gênero novo, e aí depois disso que a gente fez, que a gente viu a flor, porque a gente não tinha visto a flor. E olha só, gente, essa aqui talvez seja a única cultivada, quer dizer, ele tem várias, mas nós mesmos perdemos, porque é uma planta muito difícil, o próprio criador, e perdemos por uma bobeada, né? E agora está olha aqui, que sorte, graças ao Ariel. E eu não sabia o que era isso, tá aqui um tempão com isso sem saber o que era. Isso é sensacional. Era uma Arace X pra mim. Arace X, ela foi chamada de Arace X por muitos anos. Maravilha, muito bom. Na verdade eu tava andando, eu demorei um pouquinho mais para voltar, porque realmente eu fui longe. E eu achei essa coisa fantástica crescendo no pé de uma árvore, né, na Serra do Navio, no Amapá. Trouxemos, e o Ingrid você falou que você chamou de Arace X, essa planta foi Arace X muitos anos. Olha só. E eu descobri que ela era Lorenzia, que ela não era nada conhecido por DNA. Eu já sabia que ela não era nada esperado. Né? Porque eu pensei que ela fosse de outro grupo, eu pensei que ela fosse do grupo dos caládeos. Né? E aí por DNA eu já vi que não era. E aí o que aconteceu é que quando esse material floresceu, eu fui visitar o Lourenço, inclusive esse material floresceu, e o material dele floresceu. E aí a gente chegou em minúscula florescência, é uma Dieffenbachia, né, microscópica. Muito legal. E o que acontece com isso aqui, que realmente a gente não teve como não chamar de Lorenzia. Ele foi comigo, né, ele ficou preocupado quando eu me perdi, né, então tinha que dar o nome para ele, não tinha saído, e é o cara que mais merece nomes de plantas que eu conheço. E o interessante é que você disse que esse material nem é do navio, né, é do outro lado. É do outro lado aqui. Exato, da Guiana Francesa. Então assim, a gente depois descobriu que existia esse material na Guiana Francesa,
E realmente me mostraram foto, eu falei, não, é a mesma, mas eu jamais imaginei. Até a inflorescência mosecular pequenininha, a mesma coisa linda. E é uma planta incrível, difícil cultivo, né? Ela é muito difícil cultivar, dá pouca folha, cara, gosta de uma super umidade, sombra, ela né? Tem uma gracinha ela não produz uma folha a cada nó, ela produz uma folha, depois, aí produz um catafilo, outro catafilo, outro catafilo, aí depois produz uma folha. Então as folhas são espaçadas uma da outra. E isso é interessante porque ela realmente consegue crescer bem, ela cresce embaixo das folhas secas, né, da mata, mas ela tem um rizoma extremamente fininho, então ela não reserva muito. Então às vezes ela perde a única folha que tem e a gente fica rezando para ela soltar uma folha nova, porque às vezes ela não vai produzir, porque ela pode não ter material, energia suficiente naquele material para crescer. Cara, então é uma planta chata, é realmente uma planta chatinha, uma planta de terrário. Mas se você tem um terrário, gente, porque ela cabe no terrário, né? Ela é micro. Acho que a folha fica um pouquinho maior que só. Maior que isso, e a maior planta que eu vi tinha essa altura, no máximo. Então é minúscula, uma planta incrível. Uma planta realmente, ela vai se espalhar. E foi muito engraçado, quando você achou essa planta aqui, aí eu falei, vamos lá. Aí o Harry ficou animadão, né? O Eduardo também, vamos ver essa planta. Fomos pra casa na minha estufa lá. E quando eles viram, né, era mesmo. Eu confesso que eu não acreditei até eu ver a planta na minha frente. Eu tenho que confessar. Porque realmente é uma planta que praticamente não tinha cultivo, né? Não, eu tinha um material que ficou. Eu e o Lourenço tinha material. A gente mandou para alguns jardins botânicos, mas como é uma planta difícil, os jardins botânicos do Brasil não tem essa tendência, né? Não tem terrários e tal. Sim. Então eu mantive na minha coleção e o Lourenço tinha um terrário específico com esse material, que foi onde eu vi a floração pela primeira vez. E aí esse material floresceu lá. Então, legal, eu consegui, mas na natureza não tinha. Na natureza eu não vi flor disso. Eu vi para dizer que não, eu vou falar a verdade. Existia um fiapinho sequinho que eu não tinha absoluta certeza. Como era muito pequeno, eu falei, acho que não é. E na verdade era. Entendi. Mas, inclusive não foi nem para material seco. Quando eu peguei o material, eu olhei, caiu, eu falei, não deve ser um fiapo de outra coisa aí. Entendi. E realmente era, porque a fluorescência não passa dessa altura. Nossa, é muito pequenininha. Pequenininha, às vezes aparece de duas em duas. Vou deixar a foto aqui no vídeo que dá para colocar no meio. É uma plantinha fantástica. Pequenininha. Mas não tem como errar. E umbrosa realmente, porque ela cresce na região mais sombreada. Inclusive, existia uma árvore, eu não lembro que árvore era, porque era tão alta que eu não consegui ver a copa dessa árvore. Sim. E ela não tinha absolutamente nada em volta dela, porque a copa dela era tão grande que ela só tinha as plantas de mata, mas não tinha outra árvore em volta dela. Então, assim, tinha quase um campo de futebol em volta dessa árvore inteira. E no pé dessa árvore tinha essa coisa maravilhosa, um monte disso, isolata. Eu andei a outras áreas, não vi outras, é uma planta muito rara. E eu acho que ela é bem... Na verdade, ela é até amplamente dispersa, considerando que ela ocorre do outro lado da fronteira. Mas onde ela ocorre, ela é rara. Entendi. A gente tem outros casos. Um parente próximo dessa aí, que é a Bognera, tem exatamente a mesma característica. Entendi. Ela ocorre numa área até não tão pequena, mas sempre espaçados, né? E aí, se perde esses lugares, você perde a planta. Já era. E muito fácil perder. Cara, e essa planta é realmente difícil cultivo, né? Porque pelo que o Eduardo tinha perdido, né? O Lourenço tinha perdido a planta. Ficamos muito felizes de dar uma planta dessa pro Lourenço, que acho que nada mais justo que ele mereceu uma planta dessa. A felicidade que ele voltou pra casa. Uma Lourenço. Mas uma curiosidade, galera, uns papos que eu adoro com o Eduardo aqui, que a gente adora araça e araças diferentes, né, cara? Acho que é interessante falar um pouco sobre isso. Né? Porque tem claro, todo mundo sabe disso, né? Isso aí a gente não dá pra dizer que não, mas é porque tem umas histórias legais também com essas coisinhas menores, né? Outras araças que tem poucas são uns nomes esquisitíssimos, adoro, esquematogloss, né? Tem um mundo que ainda não foi encontrado pelos brasileiros, que são as tuberosas. Que tem uma etapa diferente, mas que são coisas que brasileiras. As brasileiras são as mais que mandaram, então, entre as mais queridas. De qual seriam? Você tem Tacarum, você tem vários grupos, você tem Asterostigmas, que é um grupo amplo, mas elas vão ficar e tem dezenas de xantossomas, tem xantossomas, né, as taiobas, né? Só que o grupo das taiobas tuberosas no Brasil é onde tem a maior diversidade. Então tem planta peluda, tem planta lisa, tem planta com a folha partida, tem folha com a planta com a folha igualzinho ao Taumatophyllus prussiano, tem planta com folha cordada, tem planta que é prateada, tem planta com borda vermelha. Ninguém fala disso. Não, porque na verdade ninguém cultiva essas plantas, porque na verdade o que acontece, ele é mais ou menos como o caládio, mas o caládio, se você botar muita atenção nele, você consegue manter ele com folha seca, sempre. Sim, ele só entra em dormência porque ele é uma planta
tuberosa de lugares mais úmidos. Sim. Agora essas outras, elas realmente precisam entrar em dormência. Então se você não der esse tempo para ela, tirar ela da estufa, eu guardo as minhas no armário. Eu tenho um armário de plantas. Interessante, galera. Eu levo o vaso inteiro pro armário. Então assim, eu levo pro armário na dormência e quando ela aparece de novo, eu tiro ela e volto para a estufa. Isso é um pouco mais chato, mas é um grupo que... E essas coisas, Arion, por exemplo, ainda tem e aí se você entra com as externas, você tem amorfofalos. Você tem gêneros endêmicos de Madagascar que são lindos. Né? Daqui a pouco tá chegando para o Brasil. Você tem gêneros de vários lugares, são plantas sensacionais e realmente tuberosas é um grupo que ainda não foi tocado no Brasil, mas lá fora as pessoas há muito tempo já piram com esses grupos, porque elas são realmente muito bonitas. Quando elas aparecem, elas dão um ar da graça muito exuberante, né? O próprio Amorphophallus titano foi notícia há pouco tempo, era minha planta, inclusive, a primeira que floresceu no Brasil. Sério? Foi assim, que no Inhotim ainda estava lá. E a gente, né, foi a primeira floração do hemisfério sul, na verdade, né? Nunca tinha acontecido antes. Mais uma novidade aí. É uma coisa interessante. E foi uma planta que eu germinei aqui quando eu morava em São Paulo ainda. Eu germinei no banheiro da minha casa, que era um lugar que tinha umidade e luz suficiente para germinar a planta. Depois em Inhotim ela bombou. Aí eu deixei no Inhotim, até hoje ela existe lá. Ela ainda tá, eu fui lá a última vez, ela tá uma planta grandona. Quero ver essa próxima inflorescência. Galera, é isso aí, ó. Novidades, então falar de outros gêneros, outras espécies de plantas, que isso é legal, né? Isso vai trazer muita coisa boa. Nada melhor, né? Que o Eduardo aqui para isso. Agora que a gente gosta de araças, né? Que as pessoas gostam de araças, que bom que a gente pode mostrar isso. E faremos mais disso para vocês logo mais, em breve. Valeu novamente! Obrigado! Agora vocês entenderam um pouco da história da Lorenzia, que é muito legal, eu adoro essas curiosidades. Eu vou mostrar para vocês a minha Lorenzia, aqui, ó. Uma das cuias que eu tenho mais de uma dessas assim, com elas germinando, e vou replantar para vocês, falar um pouco dos cuidados dela, né, caso vocês consigam muda, né, de vez em quando vocês têm a possibilidade de adquirir alguma muda dessa, então vocês saberem como cultivar também. A Lorenzia, ó, a minha tá com brotação aqui, né, esse toquinho aqui é uma brotação, ó, vocês estão vendo, ó, tá vindo de baixo, tem mais uma aqui também, ó. Só que tem uma questão, tá, com a Lorenzia, ela tá se desenvolvendo muito lentamente, tá, as folhas estão vindo menores, e ela tava com as folhas meio retorcidas, amareladas, e eu pensei numa coisa que é real, assim, eu não tava nutrindo ela com nada, eu não tava adubando ela de jeito nenhum, assim. Então eu vou replantar, vou adubar e vou manter uma cuia adubada e uma sem para fazer o controle, né? Para ver qual que é a diferença, inclusive testar uns produtos novos. O substrato que eu tô usando aqui é um substrato que eu vou manter, porque eu gosto muito, tá? É super drenado, super, vou mostrar para vocês que a base dele é casca de arroz carbonizado, perlita, tem um pouco de chips de coco, um pouco de carvão. Por quê? Porque essa planta, eu deixo ela nessas bandejas com um pouco de água, tá? Uma época seca, mas um tempo depois eu já coloco. Fica, acho que nem uma semana com ela seca, depois eu já ponho um pouco de água de novo. Porque essa planta é de um lugar meio brejoso, tá? Então ela gosta de uma umidade na raiz, só que eu uso um substrato super inerte e que ele não compacta de jeito nenhum. Se eu pegar o substrato, ele tá sempre assim, ó, soltinho. Então eu vou tirar a Lorenzia daqui, para vocês verem, eu vou mostrar inclusive a estrutura da planta para vocês verem, e por que ela é tão difícil de cultivar, tá? Porque uma coisa que o Eduardo falou, e eu fui atrás, fui entender melhor olhando ela, quando ele descreveu ela, ele percebeu isso. Olha como ela está super enraizada. Só que ela não dá muitas folhas, tá? Os entrenós dela são muito esquisitos, ela põe uma haste bem grande, assim, um caule longo e uma folha. Depois outro caule longo, outra folha. Às vezes ela passa 2 caules e não coloca folha. Então é uma planta bem sensível, ó. Eu tenho aqui uma muda. Todas elas, ó, cada uma dessas é uma plantinha. Ó, mais uma aqui. Olha a estrutura. Dá pra ver a estrutura? Toda comprida aqui, ó, toda torta e só tem uma folha. Ela não tá mantendo muitas folhas, também não sei se isso tem a ver com a adubação levemente falha que eu estou fazendo, ou se tem a ver com o clima também, porque aqui é um pouco mais frio. Mas de qualquer jeito, ó, essa aqui então não tem nenhuma folha. Ela tá vindo com brotações agora, acho que tem 2 frentes inclusive, ó, vai vir uma folha agora. Então, ó, tem umas 4. Eu espalhei aqui na cuia, né? E elas não saíram muito do lugar, ó. Na verdade, eu quero até dar uma juntada nelas, ó, nessas mudicas, para concentrar a adubação também, tá? Então tá aqui, ó. Então aí, ó. É uma planta bem interessante mesmo. O substrato, como eu falei para vocês, olha o substrato. Tá molhado, mas mesmo molhado, ele não compacta de jeito algum, tá? Olha eu esmagando aqui. E tinha mais umas escondidas aqui embaixo, olha só. Deixa eu ver se eu não quebrei ela. Não. Tá aqui, ó. Mais uma.
Porque ela é uma planta, você vê que ela fica escondida, ela fica quase que em dormência também. O ideal, tá, segundo o Eduardo me falou, ela não entrar em muita dormência, tá, por conta do... que ela demora muito para dar folha. Então, se ela tá com pouca folha, quer dizer que tem alguma coisa meio errada. Eu vou usar a mesma adubação, o mesmo substrato, você vê que é bem soltinho, mas eu vou colocar uma coisa nova agora para testar, porque tô precisando melhorar o meu cultivo. E aí, eu sou muito chato com coisas químicas, assim. Para antúrio, às vezes eu uso alguma adubo de liberação lenta, no máximo os antúrios que eu demoro mais tempo para replantar e mexer neles. E de acordo com a rega deles também, como às vezes eles ficam menos tempo com... mais tempo sem regar, aquelas bolinhas ficam ali, se mantêm durante um tempo e tal. Mas eu tô a fim de testar uma coisa muito legal, que meu amigo Marcel da Alamanda me mostrou, e aí eu tô com uns frascos aqui dele para testar, que é um adubo muito legal, que chama Super Garden. Para começar, assim que eu abri ele, eu senti um cheiro muito bom, muito gostoso mesmo, tá? Ó, são uns pallets, bem legais assim. E aí eu tava conversando, eu falei, antes de testar qualquer coisa, eu fui conversar com o Beto, que é o agrônomo responsável aqui, por formular isso aqui. E ele me deu uma aula, eu achei impressionante, porque assim, além do básico que é o NPK, que isso aqui está numa formulação interessante, seria equivalente não a um 10-10-10, um pouco menos, porque ele tem 7%, 5%, 7% no NPK, ele é bem equilibrado, tá? Então no NPK, que é uma coisa que é importante, assim, que eu não tô incentivando floração, nada disso, eu só quero manter a planta mesmo, tá? Isso aqui é meio para folhagens, então ele tem várias formulações, eu peguei essa aqui é jardins, mas ele tem uns que é para flores, por exemplo, ó, que esse aqui incentiva a floração, então formulação um pouco diferente aqui para incentivar a floração. Nesse caso não, é para manutenção da planta, que é o que eu mais gosto com folhagem, que eu não tô preocupado com inflorescência não. E o que eu achei mais legal é que além dos macro e dos micronutrientes que ele também tem, ele tem aminoácido, tá? Garantido aminoácido, isso é super difícil ter. Produtos tem substâncias úmicas aqui também, é super completo e isso aqui estimula muito a biologia do solo, tá? Então é super legal. Eu gostei muito da ideia e o que eu mais gostei, galera, é totalmente orgânico, tá? Porque eu tenho filho pequeno, como vocês sabem, eu tenho gato também e eu tenho medo de, tipo, daquelas bolinhas, daquelas coisas, eu fico um pouco de medo, especialmente com as plantas que eu levo pra dentro de casa. Mas agora meu filho anda pelo jardim também, sabe? Então eu tomo muito cuidado com as coisas. Isso aqui é tão cheiroso. E aí eu conversando com o Beto, ele fez uma coisa que eu achei muito doida, mas eu confio e vou fazer pra vocês. Ele pegou um palletzinho desse aqui, ó, assim, ó. Dá pra ver que é pequenininho? Um pallet. E comeu. Botou na boca. E é muito louco, porque ele é meio ácido. Vou te falar que nem é ruim não o gosto. Mas ele não é tóxico, sabe? Ele não é tóxico. Então, eu acho interessante você saber disso. Eu nunca colocaria um NPK, aquelas bolinhas na boca e nem nada. Ó, e ele molhou ele começa a dar uma... Ele fica mais molenga, mas ele não esfarela, tá? Então o que ele me explicou, assim, com isso aqui ficar úmido, ele se mantém a estrutura dele e ele vai aos pouquinhos soltando os nutrientes. Então ele funciona como uma liberação lenta, assim. Ele não vai durar uns 6 meses, né? Mas ele vai durar até uns 3 meses, ele falou que dura. Eu achei super legal. Então, isso aqui eu tô achando muito bom pelo custo-benefício e por ser totalmente orgânico, é o que eu quero, não quero nenhuma contaminação. E eu tava lendo as instruções, assim, para uma cuia, mais ou menos dessa, que tem uns 22, né, de diâmetro, é uma colher de sopa, tá? É só isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o substrato aqui, agora, né? Já tá aqui que vocês estão vendo, o nosso substrato, que é o mesmo que eu tava usando antes. Vou colocar um pouquinho. Vou começar a colocar as plantas e vou colocar o adubo por cima, né? Mais ou menos aqui, ó. Primeiro eu posiciono as plantas, né? As lorenzas queridíssimas aqui, ó. Vou posicionar elas. Vou separar, vou tirar algumas mudas aqui, tá? Porque eu acho que tinha planta demais. Vou deixar umas principais. Olha a estrutura dela, que legal. Tá bom, ó. Tem umas 4 plantas bonitas, matrizes aqui. Tinha uma que vai abrir a folha que eu vou deixar também. Deixa eu ver. Acho que ela já tá aqui. Ah, essa aqui já tá aqui. Tá, coloquei 4 plantas. Vou colocar um pouco mais de substrato. Lembrando que a lorenzia tem que ficar enterrada inteirinha, galera. O que sai pra fora, o brotinho, se ele tiver branco, isso é legal, ó. Quando ele tá nesse ponto branco, dá pra ver que tem um broto branco aqui, ó. Ele tem que estar enterrado. Ele estava enterrado. A folha começou a sair, tá? Então você mantém desse jeito. Vou manter desse jeito. Enterrei tudo aqui. Deixei uns brotinhos que eu vou separar para fazer umas mudinhas. Tá aqui.
e vou colocar um pouco, equivalente aí, né, a uma colher de sopa do adubo. Espalhar, não tem problema ficar um pouco perto da planta, porque ele não é químico, não é nada que vai queimar a planta, é totalmente orgânico. Equivalente a uma colher, por uma cuia dessa de mais ou menos 20 centímetros, tá? De diâmetro, tá aí. E aí a indicação que eles dão é rega bem logo após. Então tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Fica legal, não dá nem pra ver porque ele é de uma cor neutra aí, né? Vou fechar tudo direitinho aqui. E beleza. E aí depois de um tempo eu vou mostrar pra vocês as atualizações dessa planta, tá? Mas aí a Lorenzi é uma planta super interessante. É muito importante para a história das plantas do Brasil, tá? Porque homenageia um brasileiro, né? O Lorenzi, que não é uma classificação de uma espécie, simplesmente. É um gênero, tá? É super difícil achar um gênero novo. Então, o Eduardo lá, junto com na expedição que ele estava com o Lorenzi, achou esse gênero. Eles classificaram ela, o Edu classificou essa planta. E por enquanto ela é a única do gênero, né? Talvez tenha uma outra aí, vamos ver se sai ou não essa descrição. Se é mesmo, eles estão fazendo uns experimentos. Mas até então é um gênero em homenagem ao brasileiro, que é o nosso querido grande amigo Harry Lorenzi. Então tá aí, ó, Lorenzia. Vamos cuidar delas, adubando direitinho. Vou fazer os testes com o Super Garden e vamos ver o resultado que vai dar, certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse mini doc. Logo, logo tem mais alguns contando de algumas plantas especiais para vocês. Valeu!